Olá, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver por que utilizamos a expressão elevado ao quadrado. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho 1 elevado à segunda. 1 elevado à segunda, isso é a mesma coisa que 1 vezes 1. Que no caso aí isso é igual a 1. Então, esse resultado aqui, nós vamos representar ele geometricamente como sendo esse primeiro quadrado aqui, ok? Vamos agora para 2 elevado à segunda. O que é 2 elevado à segunda? 2 elevado à segunda é o mesmo que 2 vezes 2. No caso aqui, igual a 4. Mas o que seria 2 vezes 2? Seria uma figura, no caso com duas linhas e duas colunas. Veja aqui. Nós temos aqui duas linhas, uma linha, duas linhas, e aqui tenho duas colunas, tá bom? O que seria 3 elevado à segunda? 3 elevado à segunda é o mesmo que 3 vezes 3, que no caso aqui isso é igual a 9. Ou seja, nós vamos ter uma figura agora com 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, eu vou ter essa figura aqui agora. Olha só, 3 linhas e 3 colunas. Ok? Ou seja, dá 9. O que seria 4 elevado à segunda? 4 elevado à segunda é o mesmo que 4 vezes 4. No caso aqui, temos 16. Ou seja, a minha figura agora terá 4 linhas e 4 colunas. Ou seja, ficará desse jeito aqui, olha só. 4 linhas, 4 colunas, 4 vezes 4, então terei 16 quadradinhos. Se eu tiver 5 elevado à segunda, eu vou ter aqui 5 vezes 5, isso igual a 25, ou seja, a minha figura terá 5 linhas por 5 colunas. Ou seja, nós vamos ter isso aqui. 5 linhas por 5 colunas, ou seja, isso é igual a 25. Ou seja, veja só, em todos os casos aqui, nós formamos quadrados, tá? Nesse último caso aqui, eu formei um quadrado 5 por 5. No caso anterior, eu formei um quadrado 4 por 4, que no caso dá 16 ao todo. No exemplo anterior, eu tinha um quadrado 3 por 3, que no caso deu 9. No exemplo anterior, eu tinha um quadrado 2 por 2. Ou seja, em todos os casos aqui, eu estou formando quadrados. Mas o que é que permitiu que eu formasse apenas quadrados? Justamente, o que permitiu que isso acontecesse foi o fato de o meu expoente ter sido sempre 2. Ó. Nesse caso aqui, 2 elevado à segunda é o mesmo que 2 vezes 2, ou seja, o 2 está se repetindo 2 vezes na multiplicação. Aqui eu tenho 3 elevado à segunda, portanto, eu tenho 3 vezes 3. O 3 está se repetindo 2 vezes aqui. Ou seja, esse expoente 2 ele representa exatamente, tá, as linhas e as colunas. E os números em questão, ou seja, a base da minha potência, eles estão representando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu tenho em cada caso. Então, por isso que sempre que o expoente é 2, nós podemos ler isso aqui como elevado ao quadrado. Ok? Então, nesse caso aqui, olha só, eu tenho 5 linhas e 5 colunas. Olha só, 5 linhas e 5 colunas formam um quadrado de 25 quadradinhos ao todo. Ou seja, por isso que eu falo 5 elevado ao quadrado, porque isso está representando um quadrado, ok? E esses números aqui, esses resultados que eu obtive aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, todos eles aqui são chamados de quadrados perfeitos, justamente porque são números que estão representando quadrados, ok? Aqui nesse caso, eu tenho uma figurinha, olha só, com 6 linhas e 6 colunas. No caso aqui, eu tenho um quadrado grande formado por 64 quadradinhos menores, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.